Então, questão 4, artigo 3º. As criaturas podem assemelhar-se a Deus? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que nenhuma criatura pode assemelhar-se a Deus. Com efeito, no Salmo se encontra: entre os deuses não há um semelhante a ti, Senhor. Ora, entre as criaturas, as mais excelentes são chamadas deuses por participação. Logo, muito menos as outras criaturas podem ser ditas semelhantes a Deus. Além disso, a semelhança é uma comparação. Ora, não há comparação entre coisas pertencentes a gêneros diferentes. Por conseguinte, nem semelhança. Por isso não dizemos ser a brancura semelhante à doçura. Ora, nenhuma criatura é do mesmo gênero de Deus, pois Deus não está em gênero algum, como já foi demonstrado. Logo, nenhuma criatura é semelhante a Deus. Ademais, chama-se semelhante o que coincide na forma. Ora, nada coincide com Deus na forma, pois a essência de nenhuma coisa é seu existir, somente a de Deus. Logo, nenhuma criatura pode ser semelhante a Deus. Ademais, entre semelhantes, a semelhança é recíproca, pois o semelhante é semelhante ao semelhante. Por conseguinte, se alguma criatura é semelhante a Deus, também Deus será semelhante a uma criatura, o que contradiz a palavra de Isaías: a quem assemelhareis Deus? Em sentido contrário, no Gênesis encontra-se: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E na primeira carta de João: quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele. Respondo: é pela coincidência ou comunicação na forma que se entende a semelhança. Assim, há uma multiplicidade de semelhanças segundo diversas maneiras de comunicação na forma. Certas coisas são ditas semelhantes porque têm em comum a mesma forma, segundo a mesma razão e o mesmo modo. Estas não se dizem apenas semelhantes, mas iguais naquilo em que se assemelham, como dois corpos igualmente brancos são semelhantes na brancura. É a semelhança mais perfeita. De outra maneira, chamam-se semelhantes as coisas que têm em comum a forma, segundo a mesma razão, não, porém, segundo o mesmo modo, mas segundo mais ou menos. Como um corpo pouco branco se assemelha a um corpo de brancura mais intensa. Esta é uma semelhança imperfeita. Enfim, dizem-se semelhantes coisas que têm em comum a forma, mas não segundo a mesma razão, como fica claro para os agentes não unívocos. Como todo agente produz algo semelhante a si enquanto agente, se cada um age segundo a sua forma, é necessário que no efeito haja uma semelhança com a forma do agente. Por conseguinte, se o agente coincide na mesma espécie de seu efeito, haverá semelhança entre o agente e o efeito na forma, segundo a mesma razão específica, como quando um homem gera outro homem. Se, ao contrário, o agente não coincide na mesma espécie do efeito, haverá semelhança, mas não segundo a razão específica, como o que é gerado pela energia do Sol chega a certa semelhança com o Sol, mas não a ponto de receber dele uma forma especificamente semelhante à sua, e sim genericamente semelhante. Quando se trata de um agente que não coincide no gênero, seus efeitos alcançarão uma semelhança mais distante ainda com a forma do agente, mas não de tal modo que participem segundo a mesma razão específica ou genérica, mas apenas segundo alguma analogia, assim como o existir é comum a tudo. É dessa maneira que os efeitos de Deus, enquanto são entes,
lhes são semelhantes como o primeiro e universal princípio de todo o existir. Quanto ao primeiro, por conseguinte, deve-se dizer, como afirma Dionísio, que quando a Escritura diz que algo não é semelhante a Deus, não se opõe à semelhança com Ele, pois uma mesma coisa é semelhante e dissemelhante a Deus. Semelhantes enquanto imitam, na medida em que pode ser imitado aquele que não é perfeitamente imitável. Dissemelhantes enquanto não conseguem igualar a sua causa, não apenas quanto à intensidade e diminuição da forma, como o menos branco não iguala o de maior brancura, mas porque não há coincidência nem específica nem genérica. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que Deus não se refere às criaturas como a coisas de diversos gêneros, mas como que está fora de todo gênero e é o princípio de todos os gêneros. Quanto ao terceiro, deve-se responder que não se afirma haver semelhança entre Deus e a criatura em razão da comunicação de uma forma segundo a mesma razão genérica específica, mas apenas segundo uma analogia, pois Deus é ente por essência, os outros por participação. Quanto ao quarto, deve-se dizer que, embora se conceda de alguma maneira que a criatura se assemelhe a Deus, não se pode, por outro lado, e de modo nenhum, afirmar que Deus se assemelha à criatura, pois, como explica Dionísio, entre aqueles que são de uma mesma ordem, admite-se uma mútua semelhança, não, porém, entre o efeito e a causa. Dizemos que uma imagem se parece com o homem, mas não o contrário. Assim também, em certo sentido, pode-se dizer que a criatura é semelhante a Deus, mas não que Deus seja semelhante à criatura. Então, no Gênesis, quando se diz, criei o homem à minha imagem e semelhança, não é uma contradição, quer dizer, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem é semelhante. Santo Tomás aqui diz que há uma semelhança, mas não segundo a forma genérica ou específica, mas vamos dizer assim, segundo alguma coisa que da causa fica no efeito. E a primeira coisa que da causa fica no efeito é o existir. Então, nesse sentido, todas as criaturas são semelhantes a Deus. É uma semelhança muito imperfeita, é analógica. Na medida em que todas as coisas existem, são semelhantes a Deus, que é a própria existência. Mas a semelhança do Gênesis para o ser humano é única para o ser humano e não é comum a todos os demais. Vamos dizer assim, nas criaturas existem diversidade de formas, né? Uma é a forma da pedra, outra é a forma da árvore, outra é a forma do leão, outra é a forma do homem e outra ainda é a forma do anjo. E segundo Santo Tomás, cada anjo é uma espécie. Na medida em que há essa hierarquia nas formas, nós podemos dizer que há maior ou menor semelhança em relação a Deus. O homem, é claro, é mais semelhante a Deus do que uma pedra. Por quê? Porque o homem tem mais existir, tem mais ser. A pedra tem um tipo de ser, aquele ser que a sua essência pode receber. A essência da pedra não pode receber um ser que sente, não pode receber um ser que pensa.
Agora, a nossa essência pode receber um ser que sente e que pensa. Tá certo? Então, nós recebemos mais ser. Então, somos mais semelhantes a Deus do que uma pedra. Deus é o ser, com todas as perfeições. Não sei se está claro. E aí fecha a quarta via. É a quarta via da existência de Deus. Que fala dos graus de perfeição. Mas ainda assim, no Gênesis tem uma clara distinção do homem em relação aos outros seres, né? Nesse momento. Sim, o Gênesis afirma a semelhança só a respeito do homem, né? Mas aqui Tomás diz que existe por parte de todas as criaturas. Agora, é claro, em relação ao homem, né, a semelhança é maior. O homem tem mais semelhança a Deus do que as outras criaturas. Nesse sentido, né, nós podemos dizer que ele é, entre as criaturas terrestres aqui, é o único que mereceria o título de semelhante no sentido mais forte, né? E em São João, no Apocalipse, há uma outra citação que ele, São João diz que no final dos tempos veremos como é que é? Aqui, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quer dizer, aí já é uma semelhança maior, porque estaremos assim elevados pela graça ao plano da glória. A semelhança é maior do que a atual, né? Quer dizer, já somos semelhantes pelo próprio fato de existirmos, de sermos homens, mas seremos ainda mais semelhantes na glória. Então, Tomás aqui, ele distingue os diversos tipos de semelhança, né? Existe a semelhança segundo a forma, como quando um homem gera outro homem, né? O filho é semelhante ao pai, tem a mesma natureza, a mesma forma. Essa é a semelhança perfeita, não é? Agora, existe uma semelhança também segundo a forma, mas com intensidade diversa. O branco mais intenso e o branco menos intenso. Tá certo? E depois existe a semelhança dos agentes não unívocos, como o sol, por exemplo, que faz nascer as plantas e outras coisas, faz acontecerem outras coisas na Terra. Então essas coisas, de algum modo, elas recebem do sol, elas têm certa semelhança com o sol, mas é uma semelhança não unívoca, não é uma semelhança segundo a forma. É uma semelhança que nós podemos dizer que existe entre uma causa não unívoca e seu efeito. Então, a semelhança que se dá entre Deus e nós é desse terceiro tipo aqui. Nós não somos Deus segundo a forma. Não somos Deus, nem também, nem mesmo deuses de menos intensidade. Nós somos outra coisa que não é Deus. Tá certo? Mas temos alguma semelhança com Ele, né? Porque Ele é a causa, nós somos o efeito. E a primeira semelhança, a primeira de todas, vamos dizer assim, é o simples existir. Agora, o existir, o ser, o ato de ser, ele tem várias gradações. Tá certo. Aquela citação de Cristo, que talvez não tenha tanto a ver com esse momento, mas ele fala, vós sois deuses, né? Mas está escrito nos Salmos, né? Vós sois deuses, né? Sim.
Agora, essa situação, se vós sois deuses, não quer dizer que nós tenhamos a forma de Deus, né? Vejamos bem, Tomás cita aqui, não é? Então, na primeira objeção ele diz: com efeito, no Salmo se encontra. Não é aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver. São Tomás, se não me engano, ele citou essa. Não, acho que não é essa questão. Não é essa questão. No caso aí dessa afirmação, vós sois deuses, sim, é porque o ser humano ele se assemelha mais a Deus do que todas as outras criaturas aqui deste mundo, não é? Mas é uma semelhança, repetimos, analógica, não é segundo a forma. Nós não temos a forma de Deus e não somos também uma espécie de Deus de segunda ordem. Tá certo? Somos outra coisa. E o que distingue fundamentalmente Deus de todas as suas criaturas é isto. É que Deus é o ser e nós temos o ser. É isso que distingue fundamentalmente. É isso que delimita claramente a divindade de tudo que não é divindade. Agora, o Pai, né, aqui falando da Trindade, o Pai, aqui a vida intratrinitária, o Pai gera o Filho e o Filho é segundo a sua forma. A semelhança aqui perfeita, não é Deus como Deus. Tanto é que o credo diz, é Deus de Deus, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E, no entanto, tem a natureza humana, né? Tem natureza divina. Depois assumiu a natureza humana, né? Ele tem natureza divina. Quer dizer, o Verbo tem dois nascimentos, um nascimento eterno, e nesse sentido ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro. Semelhança perfeita, segundo a forma, né? Não há diminuição da intensidade, nada disso. Deus como Pai. A única coisa que o Filho não tem é a paternidade. O Pai comunicou todo o seu ser ao Filho, todo o seu ser, exceto a paternidade. No tempo, o Verbo tem outro nascimento da Virgem Maria, né? A segunda natureza humana. Ok. E também uma coisa que eu queria ressaltar. Nós podemos dizer que as criaturas são semelhantes a Deus, mas não podemos dizer que Deus é semelhante às criaturas. Assim como quando dizemos que a estátua é semelhante ao homem, mas não dizemos que o homem é semelhante à estátua. Certo. Ou que o pai puxou o filho. O pai puxou o filho. Muito bem. Podemos passar para outra.
Agora passamos para outra questão, né? Questão 5, o bem em geral, em 6 artigos. Em seguida, pergunta-se sobre o bem. Primeiro, sobre o bem em geral, depois, sobre a bondade de Deus. Sobre o primeiro, são 6 as perguntas. O bem e o ente se identificam na realidade? Se há entre eles uma distinção de razão, qual deles é o primeiro segundo a razão? Se o ente é primeiro, será que todo ente é bom? A que gênero de causa pertence a razão de bem? A razão do bem consistiria no modo, na espécie, na ordem? Divide-se o bem em honesto, útil e agradável? São questões. Então, a primeira questão constitui aqui o nosso primeiro artigo. O bem se diferencia do ente na realidade? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que o bem se diferencia do ente na realidade. Com efeito, Boécio diz: vejo nas coisas que uma coisa é serem boas e outra é serem. Logo, o bem e o ente diferem na realidade. Além disso, nada recebe a forma de si próprio. Ora, algo é chamado bom pela forma que recebe do ser, segundo o comentário sobre o livro das causas. Ora, o bem é, na realidade, distinto do ente. Ademais, o bem comporta mais ou menos. Ora, isso não se dá com o ser, logo o bem difere na realidade do ente. Em sentido contrário, Agostinho escreve: enquanto somos bons. Respondo: o bem e o ente são idênticos na realidade. Eles só diferem quanto à razão. Eis a prova. A razão do bem consiste em que alguma coisa seja atrativa. O latim diz appetibile. Exatamente. É apetecível. Né? Apetecível. Por isso mesmo, o filósofo, no livro 1 da Ética, assim define o bem: aquilo para o qual todas as coisas tendem. Ora, uma coisa atrai na medida em que é perfeita, pois todos os seres tendem para a própria perfeição. Além do mais, todo ser é perfeito na medida em que se encontra em ato. É certo, portanto, que algo é bom na medida em que é ente, pois o ser é a atualidade de todas as coisas, como se viu. É então evidente que o bem e o ente são idênticos na realidade, mas o termo bom exprime a razão de atrativo ou apetecível que o termo ente não exprime. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que, ainda que o bem e o ente sejam idênticos na realidade, como diferem segundo a razão, não significam exatamente a mesma coisa o ente absoluto e o bem absoluto. Pois o ente designa propriamente algo que está em ato, e o ato se refere propriamente à potência. Assim, uma coisa é dita ente de modo absoluto, em razão daquilo que primeiramente a distingue do que se encontra apenas em potência. E isto é o ser substancial de cada coisa. E é em razão do seu ser substancial que uma coisa qualquer se diz ente de modo absoluto. Em razão dos atos que são acrescentados, se diz que uma coisa é sob certo aspecto. Ser branco, por exemplo, significa ser sob certo aspecto, pois ser branco não suprime o ser em potência de modo absoluto, pois isso acontece a algo que já existe em ato.
Ao contrário, o bem exprime a razão de perfeito, que é atrativo, e em consequência exprime a razão de último. Daí que aquilo que é ultimamente perfeito chama-se bem absoluto. Aquilo que não possui a perfeição última que deveria possuir, ainda que tenha alguma perfeição, pois se encontra em ato, não será dito perfeito absoluto, mas apenas sob certo aspecto. Logo, segundo o ser primeiro, isto é, o ser substancial, uma coisa é dita ente de modo absoluto e boa sob certo aspecto, a saber, enquanto é ente. Mas, segundo o último ato, uma coisa é dita ente sob certo aspecto e boa de modo absoluto. É o que Boécio quer dizer quando afirma que nas coisas se deve distinguir o bem e o ser. Há de se entender do bem e do ser considerados de modo absoluto, porque, segundo o ato primeiro, uma coisa é ente de modo absoluto, e segundo o último é bem de modo absoluto. Pelo contrário, segundo o ato primeiro é de alguma forma bem, e segundo o último é de alguma forma ente. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que bem se diz pela forma que recebe do ser, se entende o bem de modo absoluto segundo o ato último. Quanto ao terceiro, deve-se dizer do mesmo modo se responde à terceira objeção. Considera-se o bem segundo mais e menos em razão de um ato acrescentado, por exemplo, a ciência ou a virtude. Bem, aqui ninguém entendeu nada, né? E principalmente porque na minha tradução a ente está como ser, aqui nesse PDF. No caso, o ente ou ser, por exemplo, o homem é um ente? Tudo que é um ente. Um cachorro, um homem, qualquer uma parede, é um ente, né? Então pode colocar ser ao invés de ente? Bem, o Santo Tomás usa ens em latim. A tradução mais próxima é ente, aqui nesse caso. E ser seria como latim? Essa? Ser é esse. Ens é o particípio presente do ser. Mas não tem diferença. Às vezes tem, e às vezes Tomás emprega como sinônimos, mas depende muito do contexto. Nesse caso aqui, eu preferia traduzir por ente. A tese aqui é simples, não é complicada, não. A tese é a seguinte, que ser e ser bom são a mesma coisa. Como assim? A plenitude do ser é ser bom. Quer dizer que o ser, em última instância é bom, é isso? Mas ele não é perfeito. É isso? Não. Ser mesmo é uma coisa boa. Tudo que é, na medida em que é bom. Se é menos bom. Se é mais, é melhor. Tá certo? É uma qualidade do ser bom, o bem, é uma qualidade. Em linguagem técnica, nós diremos que a bondade é um transcendental do ser. Um transcendental por quê? Porque ele transcende todas as particularidades, todas aquelas categorias de Aristóteles e acompanha o ser onde quer que o ser se encontre. A bondade está sempre junto do ser. Ser em qualquer grau tem a capacidade, não é capacidade. É algo bom. O ser é algo bom
em virtude mesmo de ser. Só por ser. Sim, só por ser. É da natureza do ser. Então, é por isso que quando uma pessoa, assim, quando você mais se aproxima da verdade, melhor você se torna. Sim, exatamente. Quanto mais eu me aproximo da verdade, quanto mais eu cresço em virtude, né, mais o meu ser vai se expandindo. E é por isso assim, que esse argumento que os ateus batem sempre, que é da existência do mal, né? O mal como substantivo, né? O mal como ser, é uma coisa que não cabe para nós. Aqui existe aqui na base de estudo uma espécie de intuição espontânea. Agostinho afirma isso, né? O ser é superior ao nada. Então qualquer coisa, pelo fato de que ela está fora do nada, né, ela já traz consigo bondade, que é melhor ser do que não ser. É porque não pode Dentro falar. da filosofia, talvez, né, romana ou daquele tempo, porque os hindus já querem o nada. Existe aqui uma atração para o nada, não só no hinduísmo, mas em outras correntes de pensamento também. Mas aqui é preciso saber o que seja esse nada. Esse nada não é um nada absoluto. Não é um nada absoluto. Pode ser a aniquilação da consciência individual, mas não é um nada absoluto. O nada absoluto não existe, não pode existir. É algo contra si. Por isso que o mal não pode ser o completo não ser. Porque senão ele nem existiria. Assim, para a filosofia aqui de Santo Tomás, né, o mal ele não pode ser alguma coisa positiva. Mas ele também não pode ser nada. O mal não é um ser, o mal é uma falta de ser. Eu só consigo entender isso pensando na luz, na questão física da luz. Porque a escuridão, ela existe, mas ela não é positiva. O calor Exato. é frio também, né? No calor É uma boa analogia. Quando o meu pensamento vai perdendo, eu tenho que É uma boa analogia essa. Sim, é uma boa analogia. O que existe é a luz, a escuridão não existe, mas a falta de luz gera algo que aí está. ocasiona a escuridão. O mal aí está, mas ele... Certo. O mal é uma carência de ser. Agora, a ordem também é ser. O arranjo das coisas é ser. Agora, se há uma desordem, é carência de ser. E essa desordem nós chamamos também de mal. Certo? O mal moral, por exemplo, é uma desordem. É uma desordem, mas que precisa de algo positivo para existir. Precisa que um ser livre exista e que faça opções livres desordenadas. é preciso que haja bem. É preciso que haja o bem. O mal só tem o seu suporte no bem, porque ele não é algo positivo, ele é uma carência, e a carência precisa que exista primeiro a positividade, né? O ser. Agora, isso não significa dizer que o mal não exista. Ele não existe como um ente, como algo positivo. Mas ele existe como carência, existe como desordem, não é? E faz muito mal, como diz Agostinho, o mal nocet, ou seja, o mal causa prejuízo, causa dor, causa sofrimento. E como, né? Sim. Eu acho que só os católicos que têm essa percepção, né? Porque para o resto, para todo mundo que existe como ente, é o mal, parece, né? Para todo mundo.
Agora, se o mal, atenção, se o mal existisse como um ente, então seríamos obrigados a dizer que Deus teria criado o mal. Ou seríamos obrigados a recorrer a uma espécie de maniqueísmo. Então existe um Deus que cria o bem e outro Deus que cria o mal. Mas como ele não existe como ente, ele só existe como desordem do ser. Exato. Portanto, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. O mal decorre da finitude da criatura. Seria uma escalaridade invertida. Assim como tem a escalaridade de direção mais ser, o mal seria o inverso. Vamos dizer o seguinte, o que é a ordem? A ordem é que cada ser tem aquilo que lhe é devido segundo a sua essência. Por exemplo, que um animal que é dotado de olhos veja. Então, se falta isso que é devido, segundo a natureza do animal, então aí nós temos um mal, a carência da visão, cegueira. Cegueira não é um ser positivo, não é um ente, mas é uma carência. Agora, a cegueira não é, por exemplo, não é mal numa pedra, porque a natureza da pedra não exige a visão. Tá certo? A nossa natureza humana exige um certo comportamento segundo a lei moral. Isso é ser também, não é? E quando nós não nos comportamos segundo a lei moral, aí vem o mal moral, a desordem moral, a carência. Uma carência de uma reta ordem, de um reto comportamento que deveria existir. Isso é polêmico. Então, onde tem ordem, tem o bem. Exato. Onde tem ordem, tem ser, tem bem. Onde tem carência de ordem, tem carência de ser, carência de bem. Essa é a importância da questão. Quer dizer, se o homem é bom, ou se faz o bem, eu acho que a questão está muito ligada a isso, né? Se o bem está no homem ou se o homem é momentâneo. Aqui vamos por parte. Então a tese fundamental é essa: que ente e bom é a mesma coisa na realidade. Ser e ser bom é a mesma coisa. Tomás diz que existe uma diferença de razão apenas, não da coisa, mas na intelecção da coisa. Tá certo? É uma diferença de razão apenas. E por que existe essa diferença de razão? Razão entendida aí como... É a visão do aspecto. Vamos dizer o seguinte: na coisa, na realidade, não existe diferença entre ente e bom. Ser ente e ser bom. Agora, na intelecção da coisa, existe a diferença. Porque a nossa inteligência, ela entende as coisas não numa única ideia, não através de uma única ideia, através de várias ideias. Então, para entender, nós separamos ser e separamos ser bom. No nosso modo de entender existe essa diferença, a diferença de razão. Por quê? Porque a razão, a ideia de ser diz uma coisa, e a ideia de bom diz outra coisa que a ideia de ser não diz, no nosso modo de entender. Mas na realidade não há separação. Só quando se opta pela razão, né? A razão não pode explicar.
Agora, qual que é a diferença que existe, então, na razão entre ente e entre o bem? Né? Eu não sei se eu estou indo pelo caminho correto, mas quando o senhor falou dessa diferença, eu pensei, talvez, não sei se está certo, mas o que Kant faz, ele tira essa parte não une a ideia do ser com o ser bom. Na moralidade dele, por exemplo, que é só uma questão de dever, não tem esse aspecto cristão de amor, bondade. A reflexão de Kant que você citou aí é no campo da moral. Agora, essa reflexão aqui de Tomás é uma reflexão metafísica que vale para tudo, inclusive para a moral também, para tudo, para tudo que é. Uma boa pedra é a pedra Que tem aquilo que é devido à natureza da pedra. Isso é uma boa pedra. É uma boa pedra. Um bom cavalo, né? Agora, independentemente da pedra ser uma pedra perfeita, ela tem algum bem ali, na medida em que é alguma coisa. Porque ser, não nos esqueçamos aqui de Agostinho, ser pode ser qualquer coisa, é infinitamente superior ao nada. E nesse sentido é bom. Agora, a pergunta é a seguinte: qual é a diferença de razão entre ser e ser bom, entre ente bom e bem? Seria porque a razão precisaria ver a ordem, a finalidade da coisa, e não o verbo existir dela. Vejamos, Tomás aqui, vamos ver aqui, ele... Deixa eu ver aqui. Vamos ler a resposta dele de novo, né? O bem e o ente são idênticos na realidade. Eles só diferem quanto à razão. Eis a prova. A razão do bem consiste em que alguma coisa seja apetecível, atrativa. Por isso mesmo o filósofo, no primeiro livro da Ética, assim define o bem: aquilo para o qual todas as coisas tendem. Ora, uma coisa atrai na medida em que é perfeita, pois todos os seres tendem para a própria perfeição. Além do mais, todo ser é perfeito na medida em que se encontra em ato. É certo, portanto, que algo é bom na medida em que é ente, pois o ser é a atualidade de todas as coisas, como se viu. É então evidente que o bem e o ente são idênticos na realidade. Mas o termo bom exprime a razão de atrativo que o termo ente não exprime. Tá certo? Quer dizer, na realidade a coisa é atrativa. Na realidade. É apetecível. Agora, quando eu entendo essa coisa, que na realidade, vamos dizer assim, ela é complexa, aqui na minha mente se formam várias ideias para entender essa complexidade. E a primeira ideia que se forma é a ideia de se é alguma coisa. Tá certo? E depois, dependendo desta ideia, que se forma a ideia de bem. Ela é apetecível. Então essa ideia de bem, ela exprime que a coisa é atrativa. E essa razão de ser atrativa não é expressa explicitamente pela ideia de ser, de ente. Por isso é que eu preciso distinguir na razão. Né? O cachorro é um ente. É um ente. O cachorro é bom, quer dizer que aquele ente tem alguma qualidade que o torna bom. Só de ser
estar fora do nada, só de ser fora do nada, de estar fora do nada, já é atrativo. Agora, atenção, esse atrativo aqui não é atrativo esteticamente falando, não é atrativo segundo o gosto de cada um, é atrativo metafisicamente falando, no sentido de que o ser é algo maravilhoso, porque está fora do nada, é algo. E cada ser, vamos dizer assim, cada ser, cada ente, deseja permanecer tal como é. Porque você vai, por exemplo, matar um cachorro, ele reage. Você vai quebrar uma pedra, ela oferece resistência. Então, cada ser, metafisicamente falando, deseja ser o que é. Então, nesse sentido, todo ser é atrativo. Tomás diz aqui, não é? Porque a perfeição atrai na medida Sim. que todos os seres devem ser perfeitos. Sim, sim. E todos os seres, diz Tomás aqui, todos os seres tendem para a própria perfeição. Todos os seres tendem para a própria perfeição. No entanto, nós dizemos um bom cachorro e um mau cachorro. Né? Dizemos, mas dizemos, aqui Tomás vai explicar isso também. Mas não é que o mau cachorro não seja bom. Ele é bom também, ele tem bondade na medida em que tem ser. Só que ele não tem a última perfeição de cachorro que ele poderia ter. Então, quando lhe falta essa última perfeição, nós dizemos que ele é um mau cachorro. Como que isso entra quando as coisas são alteradas? Elas saem da ordem do ser, por exemplo, pelo homem, assim. Aí é relativo. Por exemplo, você fala de uma árvore que se transforma em mesa. Sim, ali há uma causa externa, né? A árvore ela vai oferecer uma certa resistência quando o homem tentar destruí-la, porque ela deseja ser o que é. Ela é destruída, então aquele ser ali, aquela bondade ali acabou. E se faz um outro ser com uma outra bondade, um outro tipo de bondade. A bondade vem da forma, né? Aquela forma é destruída e se adquire uma outra forma, que a matéria ali se adquire uma outra forma. Estou me lembrando também de Cristo, de novo, ele chamava ele de bom mestre, né? Ele falou, por que me chamas bom? Só Deus é bom, não é isso? Sim. É uma parte do Evangelho. Sim. Né? Obviamente, pode não ter nada a ver, mas é um momento em que Cristo se refere ao ser bom, né? É como, vamos dizer assim, como o ser propriamente compete só a Deus, a bondade propriamente compete só a Deus. Nós somos, mas somos por participação. E somos bons também por participação. Na essência do ser, né? Do ser bom. Tem essa resposta à primeira questão aqui, que é um pouco complicada. Precisaria de um quadro, não sei. Mas vamos tentar, né? A objeção era a seguinte. Como Efeito Boécio diz, vejo nas coisas que uma coisa é serem boas e outras é serem. Como você citou aí, né? Tem um cachorro, um cachorro é apenas cachorro, o outro é bom cachorro. Como resolver? Né? Então, esse seria um argumento contrário à tese que Tomás está defendendo, de que ser e ser bom não são a mesma coisa. A resposta dele é a seguinte. Deve-se dizer ainda que bem e ente, deve-se dizer que, ainda que bem e ente sejam idênticos na realidade, como diferem segundo a razão, não significa exatamente a mesma coisa o ente absoluto e o bem absoluto. Um cachorro que é simplesmente cachorro
que não é bom cachorro, mas é cachorro. Ele aí, segundo a ordem de cachorridade, ele sim, segundo a ordem, a sua ordem, ele é um ser absoluto, porque ele é cachorro. Ponto, acabou. É um ser absoluto nesse sentido, segundo a sua ordem. Mas também tem um conceito do bem do cachorro. É morder minha perna. Ele tem um conceito de bem do cachorro. Isso é diferente. Exato. Vamos dizer assim, cada ser tem a sua excelência, né? Tem a sua excelência. Um cavalo bom é um cavalo que corre, né? Um cachorro bom é um cachorro que vigia, sei lá. Cada um tem a sua excelência, né? Então, por isso que nós dizemos que existe só o cachorro e existe um cachorro bom. Então, mas na ordem de cachorro, todo cachorro é cachorro. Então, nesse sentido, é um ente absoluto. É cachorro, pronto, acabou. Agora, o bem absoluto difere do ente absoluto. É isso que Tomás está falando. Por quê? Porque existe o cachorro que não é bom e o cachorro que é bom. Tá certo? Vamos ver o que ele responde. Pois o ente designa propriamente algo que está em ato. Então o cachorro, mesmo que ele não seja um bom cachorro, ele está em ato como cachorro. E o ato se refere propriamente à potência. Assim, uma coisa é dita ente de modo absoluto em razão daquilo que primeiramente a distingue do que se encontra apenas em potência. Então aquele cachorro ali está em ato, ele não está em potência, ele está em ato. Nesse sentido ele é perfeito. Cachorro perfeito, ente absoluto. E isto é o ser substancial de cada coisa, é o ser substancial do cachorro. Substância do cachorro, está ali. E é em razão de seu ser substancial que uma coisa qualquer se diz ente de modo absoluto. Certo? Em razão dos atos que são acrescentados, se diz que uma coisa é sob certo aspecto. Por exemplo, ser branco significa ser sob certo aspecto, pois ser branco não suprime o ser em potência de modo absoluto, pois isso acontece a algo que já existe em ato. Cachorro branco. O cachorro branco, por exemplo, né? Tá certo? Nesse sentido, aqui nós não estamos falando de ente sob certo aspecto, não de ente absoluto. Ente absoluto ele é, porque cachorro tem a forma substancial de cachorro. Agora eu posso acrescentar a esse cachorro vários atos, mas esses atos não dizem respeito ao ser absoluto. Ao contrário, o bem exprime a razão de perfeito que é atrativo, apetecível, desejável. Aqui talvez a melhor tradução fosse desejável. E em consequência exprime a razão de último. Então nós temos aqui o cachorro absoluto. Mas eu posso acrescentar outros atos a esse cachorro? Posso. Ele pode ser branco, ele pode ser sadio, ele pode ser corredor, latidor, forte. São outros atos. Então, embora ele, como um simples cachorro, sem muitos outros atos acrescentados, ele seja já bom, se eu acrescentar atos bons a ele, não é, ele vai adquirindo a perfeição última de cachorro. Aí o bem absoluto se diz respeito a essa perfeição última. Tá
certo? Se torna um cachorro desejável. Se torna um cachorro desejável. Se ele já era desejável, não é desejável porque estava fora do nada, agora aqui ele fica desejável no sentido estrito. Então adquire, vamos dizer, aquela propriedade de ser um bem absoluto. Daí que aquilo que é ultimamente perfeito chama-se bem absoluto. O cachorro que tem essas perfeições todas aí, ideais, não é? De um cachorro, é um cachorro que está na ordem desse bem absoluto, como cachorro. Qual é o cachorro perfeito? É, cachorro perfeito. Aquilo que não possui a perfeição última, que deveria possuir, ainda que tenha alguma perfeição, pois se encontra em ato, já é, não é, cachorro, não será dito perfeito absoluto, mas apenas sob certo aspecto. Logo, segundo o ser primeiro, isto é, o ser substancial do cachorro, uma coisa é dita ente de modo absoluto, ele é cachorro de modo absoluto. E boa sob certo aspecto, ou seja, é boa porque é ente, é superior ao nada. Mas, segundo o último ato, porque nós podemos acrescentar atos ao ser substancial do cachorro, né? Segundo o último ato, uma coisa é dita ente sob certo aspecto, porque ainda não é o ente perfeito, e boa de modo absoluto. Segundo ao ente, segundo o último ato, quer dizer, os atos perfeitos que eu acrescentei, né, até formar um ato último, a coisa é dita, eu estou perdendo aqui, mas segundo o último ato, uma coisa é dita ente sob certo aspecto e boa de modo absoluto. Porque essa perfeição, em relação ao segundo ato, ela diz relação, em primeiro lugar, com a bondade, o cachorro bom, no sentido de cachorro perfeito. Então, o ato último realça a bondade. Realça a bondade, embora não negue o ser. Agora, o ato primeiro realça o ser, embora não negue a bondade. Tá certo? Padre, eu estou lembrando muito aqui de uma frase da igreja, que é, como é que é? Odiar, amar o pecador e odiar o pecado. Existe o pecador e o pecado que está no ente, né? O ente e o defeito do ente, a falta de bondade do ente, né? E aí eu já vi muitas discussões filosóficas, né? Sobre esse conceito, né? Inclusive, há pouco tempo alguém falou, não, mas você tem que odiar também aquele ente, ou porque ele representa o mal, ou ele está... Eu não sei de que forma essa dúvida da igreja, né? Entre o odiar... Vamos dizer o seguinte, não existe uma completa separação entre a pessoa e aquilo que ela faz, porque aquilo que ela faz, ela vai se tornando aquilo que ela faz. Né? Então não existe uma completa distinção entre o pecador e o seu pecado. Até uma pessoa que estava conversando comigo falou de Lutero. Aí eu falei, eu posso amar Lutero e odiar o erro que ele cometeu. Aí ele falou, não, porque senão você está cometendo aí um erro que pode induzir um outro erro, né? Vamos dizer assim, não existe uma nítida separação. Né? Agora, a distinção, sim, distinção existe. Porque apesar do pecado ter já começado a corroer o ser da pessoa, ali ainda resta ser, e na medida em que resta ser, resta bondade. Tá certo? O mal está à disposição da gente, né?
De maneira que ele tem uma responsabilidade. Exato. O mal é esse mau uso da liberdade, é a liberdade usada de forma desordenada. A liberdade, que é um bem usada de forma desordenada. E isso vai corrompendo o ser da pessoa, vai corrompendo. Mas não joga a pessoa no nada, não é? Então, na medida em que ela tem ser, ela é amável. E como isso fica, o ser da pessoa vai sendo totalmente corrompido? Aí, por isso que entra também no céu e no inferno? Sim. Exato, está nessa linha aí. Só que eu não vou falar agora, senão a gente vai se estender, né? Mas vamos adiante, né? É o que Boécio quer dizer quando afirma que nas coisas se deve distinguir o bem e o ser. Há de se entender do bem e do ser considerados de modo absoluto. A distinção que Boécio faz é do bem e do ser considerados de modo absoluto. O cachorro, enquanto cachorro, é ser absoluto. Mas enquanto a última perfeição de cachorro, né, há uma distinção aí clara do bom cachorro. É isso que... para responder a essa questão do Boécio. Né? Então é isso. Porque, segundo o ato primeiro, uma coisa é ente de modo absoluto, e segundo, o último é bem de modo absoluto. Pelo contrário, segundo o ato primeiro é de alguma forma bem, e segundo o último é de alguma forma ente. Agora vocês têm que ler isso aqui, tem que ler e reler, né? Isso, o São Tomás não colocou isso aí simplesmente porque ele estava fazendo um raciocínio abstrato. Ele fez uma ligação desse raciocínio abstrato com a Bíblia, com Cristo e com a Bíblia. Ele está colocando isso no contexto... Não, para ele, isso aqui não está fundado diretamente na Bíblia. A Bíblia está de acordo com isso aqui, vamos dizer assim, né? Na mente dele a Bíblia está de acordo. Mas isso aqui está fundado na razão, é filosofia. Sim, não. Sim. Eu entendo perfeitamente que ele não pode fugir da razão. Sim. Né? Mesmo que esse é o objetivo do livro, né? A essência do livro. Aqui tem coisas de filosofia e de teologia, está tudo misturado aqui, mas essa parte aqui, em que se afirma que o ente é idêntico ao bem, é filosofia. Está citando até Aristóteles. E é filosofia, né? É filosofia. A filosofia, por exemplo, de Plotino já dizia isso. Ele não era cristão. Para Plotino não existe mal absoluto e o ser, todo ser é bom. Existe o bem lá, a fonte de tudo, até chegar à matéria, por exemplo, Plotino, mas a matéria é algo bom ainda, embora esteja muito longe da fonte do bem. Mas ainda é algo bom. O mal não existe como coisa positiva. E foi lendo os neoplatônicos que Agostinho descobriu isso, se atinou para isso, porque até então, antes da sua conversão, ele era maniqueísta e achava que o mal fosse alguma coisa positiva e que houvesse então um Deus criador do mal. Portanto, a essência dessa ideia é de que o mal é a ausência do bem e não algo em si. O mal é a ausência do bem e o ser, todo ser, na medida em que é bom. Ele só se torna mal, não é? Na medida em que ele deixa de ser o que deveria ser. Um animal que não tem visão, por exemplo. Deveria ter. Não é um cachorro cego, exato.
Agora, um homem sem asas não é mal, porque as asas não lhe são devidas. Mas um homem sem pernas. Assim, aí sim, aí é o mal. Certo? Vamos encerrar, né?